Você já reparou que, em muitas relações marcadas pelo narcisismo, o valor só aparece quando você para de lutar? Isso não é coincidência, nem maturidade repentina. É aqui que mora a parte mais desconfortável dessa história. Porque o narcisista, seja ele homem ou mulher, não começa a te valorizar quando te ama mais, mas quando percebe que perdeu algo essencial, o controle emocional sobre você. E essa é uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O que parece reconciliação, muitas vezes é desespero disfarçado. O que parece mudança, pode ser apenas medo de perder a fonte de validação. Se você já sentiu confusão, culpa, dúvida ou aquela exaustão emocional que não passa, fica comigo até o final, porque entender esse momento específico pode ser a diferença entre se libertar de vez ou cair novamente no mesmo ciclo sem perceber. Momento 1. Quando você para de reagir emocionalmente. Quando ela para de reagir emocionalmente, algo silencioso e profundo começa a se mover. Não há mais discussão longa, nem necessidade de se explicar, nem tentativas de se justificar. O que existe é um cansaço acumulado do narcisismo, uma exaustão emocional que transforma a reação em silêncio consciente. Para quem observa de fora, pode parecer frieza, mas por dentro ainda há confusão, dúvida e até culpa. Só que, pela primeira vez, ela não entrega isso ao narcisista. E é exatamente nesse ponto que o controle começa a escapar das mãos dele. O narcisista não sente saudade nesse momento, sente estranhamento. O padrão que sempre funcionou para provocar, confundir e gerar resposta, simplesmente falha. O narcisismo depende da reação emocional para validar poder, e quando ela não vem, instala-se uma insegurança silenciosa. Ele tenta entender o que mudou, mas não encontra uma resposta clara. Surge a frustração, porque a antiga previsibilidade desaparece. É aqui que nasce a primeira fissura no ego, pequena, mas real, e ela não precisa fazer absolutamente nada além de não reagir. Essa ausência de reação provoca uma confusão interna intensa no narcisista. Ele passa a testar limites, soltar provocações sutis, comentários atravessados, pequenas tentativas de reacender a raiva ou a tristeza. Mas quando isso não funciona, o jogo psicológico começa a perder força. Se você estiver sendo manipulada por um narcisista, a ação prática aqui é simples e poderosa. Responda apenas ao que for necessário, sem emoção extra, sem explicações longas. Isso não é indiferença artificial, é proteção emocional. O mais desconcertante para um narcisista é perceber que aquela fonte de validação constante secou. Ele sente medo, mas não sabe nomear. Sente raiva, mas não consegue direcionar. E sente algo ainda mais raro: perda de domínio emocional. Enquanto ela começa, ainda que lentamente, a recuperar o controle de si, ele entra num estado de dúvida e frustração. Esse é o início silencioso de uma inversão de poder que poucos percebem, mas que muda completamente a dinâmica da relação. Momento 2. Quando você não cobra mais validação. Quando ela para de cobrar validação, algo muito mais profundo começa a incomodar o narcisista. Ela não pede atenção, não exige presença, não pergunta o que está acontecendo, nem tenta arrancar respostas. Para quem viveu muito tempo sob o narcisismo, esse silêncio pode vir acompanhado de culpa e insegurança, como se estivesse fazendo algo errado. Mas na prática, ela apenas interrompe um ciclo de dependência emocional. E quando a validação deixa de ser solicitada, o poder que vinha junto com ela começa a ruir. O narcisista sempre contou com a necessidade dela de ser vista, escolhida e confirmada. Quando isso some, o silêncio deixa de ser confortável e vira ameaça. Surge uma inquietação interna difícil de explicar, uma sensação de perda que não é amor, é medo de ficar irrelevante. Ele percebe que já não controla mais o ritmo emocional da relação. A insegurança silenciosa cresce porque o narcisismo precisa ser constantemente alimentado. E agora não há mais pedidos, nem cobranças, nem imploração. Essa ausência de cobrança gera frustração e confusão no narcisista. Ele começa a se perguntar por que ela não está reclamando, por que não exige mais nada, por que parece menos dependente. A mente dele entra em alerta porque o jogo sempre funcionou com base na carência do outro. Se você estiver sendo manipulada por um narcisista, a ação prática aqui é manter esse silêncio consciente,
sem ironia e sem provocação. Não cobrar não é desistir, é retirar o acesso ao seu emocional. O efeito psicológico disso é poderoso. Enquanto ela começa a sentir uma estranha mistura de alívio e medo, ele entra num estado de dúvida constante. O narcisista passa a observar mais, testar mais, se mover de forma mais ansiosa. A validação que antes vinha fácil, agora não vem mais. E isso gera um vazio interno difícil de suportar. É nesse ponto que o controle emocional começa a escapar ainda mais, mesmo que ele ainda finja indiferença. Momento 3. Quando ele percebe que não consegue mais te provocar. Quando ela se torna verdadeiramente indiferente, o narcisista começa a sentir algo que odeia profundamente: impotência. As provocações que antes geravam raiva, tristeza ou discussão, agora não produzem efeito algum. O narcisismo se alimenta da reação emocional e, quando essa fonte seca, instala-se uma frustração intensa. Para ela, ainda existe confusão interna e até dúvida, mas por fora há uma calma que desarma qualquer tentativa de controle. E essa indiferença não é ensaiada, é fruto de exaustão emocional. O narcisista testa limites de forma quase automática. Ele provoca com ironias, alfinetadas, silêncios estratégicos e até pequenas agressões emocionais. Só que nada disso alcança mais o efeito esperado. O jogo psicológico começa a falhar porque a resposta não vem. Surge então uma raiva contida, misturada com insegurança, já que o narcisismo perde sua principal arma, o impacto emocional. Ele não sente dor pelo outro, sente frustração por não conseguir mais comandar o cenário. Essa falha repetida nas tentativas de provocação gera confusão e dúvida no narcisista. Ele passa a se perguntar o que mudou, onde perdeu o controle e como recuperar a antiga posição. Se você estiver sendo manipulada por um narcisista, a ação prática aqui é manter respostas neutras, curtas e objetivas, sem explicações extras e sem emoção visível. Não é sobre ignorar, é sobre não alimentar. Essa postura reduz drasticamente o poder de manipulação. O efeito psicológico disso é profundo. Enquanto ela começa a experimentar uma sensação sutil de libertação, ele mergulha em frustração narcísica. O narcisista sente raiva, mas não consegue direcionar. Sente medo, mas não admite. E sente algo ainda mais desestabilizador: a percepção de que o controle emocional pode não voltar. Esse é um ponto de virada silencioso que redefine toda a dinâmica da relação. Momento 4. Quando você volta a ter vida fora dele. Quando ela retoma a própria vida sem anunciar nada, o impacto no narcisista é imediato e silencioso. Ela ri, se ocupa, se envolve com outras coisas e não faz disso um espetáculo. Não há postagem estratégica nem tentativa de provocar ciúme, apenas movimento natural. Para quem viveu presa ao narcisismo, esse retorno à própria vida pode vir acompanhado de culpa e até medo, como se estivesse traindo uma regra invisível. Mas, na verdade, ela apenas começa a existir de novo. O narcisista sente algo que o incomoda profundamente: comparação interna. Ele percebe que já não é o centro exclusivo da atenção dela, e isso gera uma insegurança intensa. O narcisismo depende da sensação de exclusividade para sustentar o ego, e quando ela demonstra ter vida fora daquela órbita, a perda é sentida como ameaça. Surge uma mistura de raiva contida e frustração, porque o controle emocional começa a se fragmentar. Essa mudança ativa no narcisista uma vigilância silenciosa. Ele observa mais, tenta entender o que está acontecendo e procura sinais de que ainda é relevante. A ausência de explicações o deixa desconfortável, porque o jogo sempre funcionou melhor quando ele tinha acesso às emoções dela. Se você estiver sendo manipulada por um narcisista, a ação prática aqui é simples. Siga sua rotina, cuide de si, se permita momentos de leveza sem justificar nada. Não anunciar é parte da libertação. Enquanto ela começa a sentir pequenas doses de alegria misturadas com dúvida e insegurança, ele enfrenta um vazio crescente. O narcisista percebe que perdeu a exclusividade emocional e isso gera uma sensação de perda difícil de administrar. Não é amor que surge, é medo de ser substituído internamente. Esse momento aprofunda a fissura no ego e prepara o terreno para as próximas reações do narcisismo. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido, eu preciso te dizer algo agora. Existe um caminho claro para sair do ciclo da manipulação do narcisismo,
sem continuar se perdendo emocionalmente. Eu organizei isso em um e-book, um livro virtual simples, que você recebe direto no celular e no e-mail. Lá eu explico, passo a passo, como quebrar esse padrão com firmeza e clareza. Junto com ele, tem 2 materiais que complementam esse processo. Um para entender a linguagem do narcisista e outro para reconstruir sua autoconfiança. O link está no primeiro comentário fixado. E se esse conteúdo está te ajudando, segue o canal para continuar nesse processo comigo. Momento 5. Quando ele percebe que não é mais o centro da sua mente. Quando ela deixa de falar dele, algo essencial se rompe dentro do narcisista. A história já não gira em torno do que ele fez, disse ou deixou de fazer. Ela não comenta, não analisa, não revive cenas antigas. Para quem saiu de uma relação marcada pelo narcisismo, esse silêncio interno ainda pode vir acompanhado de tristeza e dúvida, mas ele não é mais compartilhado. E quando o narcisista percebe que não ocupa mais o centro da mente dela, surge algo raro: a sensação de irrelevância. O narcisista sempre acreditou que permaneceria vivo nos pensamentos dela, mesmo à distância. Quando isso não acontece, instala-se um vazio interno difícil de suportar. O narcisismo não sabe lidar com o esquecimento, porque existir depende de ser lembrado. Essa percepção gera insegurança profunda e uma necessidade crescente de reafirmação. Ele sente raiva, mas também sente medo, porque ser ignorado emocionalmente é diferente de ser confrontado. Essa mudança altera completamente o jogo psicológico. O narcisista percebe que já não controla a narrativa interna dela, nem ocupa espaço constante na memória emocional. Se você estiver sendo manipulada por um narcisista, a ação prática aqui é redirecionar sua atenção de forma consciente. Sempre que o pensamento voltar para ele, leve o foco para algo concreto do presente. Isso não é repressão, é reconstrução emocional. Enquanto ela começa a experimentar uma sensação gradual de alívio, ainda misturada com solidão e insegurança, ele enfrenta um vazio que não consegue preencher facilmente. O narcisista sente que perdeu relevância emocional, e isso corrói o ego de forma silenciosa. Esse momento marca uma virada profunda, porque o controle não se perde apenas nas atitudes, mas também no espaço mental que antes era ocupado quase por inteiro. Momento 6. Quando você não tenta mais ser entendida. Quando ela para de tentar ser entendida, o narcisista perde algo fundamental: o poder narrativo. Ela compreende que explicar a própria dor não muda quem opera pelo narcisismo. Não insiste, não argumenta, não tenta convencer. Ainda pode existir tristeza e até culpa por não se expressar como antes. Mas agora, a lucidez. Ela entende que ser compreendida não depende de falar mais, e sim de parar de oferecer material emocional para quem distorce tudo. O narcisista sente o impacto imediatamente. Sem longas explicações, ele não consegue inverter a história nem manipular fatos. O narcisismo prospera quando controla versões, quando confunde, quando faz o outro duvidar de si. Sem esse acesso, surge frustração e uma insegurança crescente. Ele tenta puxar conversas, provocar justificativas, reabrir discussões antigas, mas encontra respostas curtas ou silêncio firme. E isso desmonta a engrenagem da manipulação. Se você estiver sendo manipulada por um narcisista, a ação prática aqui é simples e estratégica. Diga apenas o necessário, sem detalhar emoções, sem recontar dores, sem explicar limites. Frases objetivas encerram ciclos que discursos longos prolongam. Isso não é fechar o coração, é fechar a porta da manipulação. Ao não tentar mais ser entendida, você retira o palco onde o narcisismo sempre atuou. Enquanto ela começa a sentir uma leveza misturada com dúvida e medo do desconhecido, ele entra em colapso silencioso da própria estratégia. O narcisista percebe que perdeu o controle da narrativa, e isso gera raiva contida e exaustão emocional. Sem acesso à história, sem acesso às emoções, o domínio enfraquece. Esse momento aprofunda a perda de poder e prepara o terreno para algo que ele teme profundamente: a possibilidade real de perda. Momento 7. Quando ele percebe que você pode ir embora de verdade. Quando ela assume uma postura interna de quem pode ir embora de verdade, o narcisista sente o chão mudar. Não há ameaça, não há discurso, não há explicação dramática. Existe apenas coerência entre atitude e silêncio.
Para quem saiu de uma dinâmica de narcisismo, essa postura ainda pode vir acompanhada de medo e insegurança, mas ela é firme. O narcisista percebe que algo essencial mudou, porque a dependência emocional já não está ali do mesmo jeito. O narcisista sempre contou com a ideia de que ela ficaria, mesmo machucada, confusa ou exausta emocionalmente. Quando essa certeza some, surge um medo real de perda. O narcisismo não lida bem com a possibilidade concreta de abandono, porque isso ameaça diretamente o ego. Ele começa a observar cada gesto, cada ausência, cada silêncio, tentando medir o risco. E quanto mais ele sente que não controla mais essa decisão, maior se torna a ansiedade interna. Essa percepção altera o comportamento do narcisista. Ele pode oscilar entre aproximação repentina e distanciamento estratégico, tentando recuperar terreno emocional. Se você estiver sendo manipulada por um narcisista, a ação prática aqui é manter coerência absoluta entre o que sente e o que faz. Não prometa, não ameace, não negocie sua liberdade. Postura não se explica, se sustenta. Isso reduz drasticamente o espaço para manipulação. Enquanto ela começa a sentir uma força silenciosa crescer, ainda misturada com solidão e dúvida, ele entra num estado de alerta constante. O narcisista sente medo de perda real, algo que não consegue controlar apenas com palavras. Esse momento marca uma virada definitiva, porque agora não se trata mais de jogo psicológico, mas de sobrevivência do próprio ego. Momento 8. Quando ele percebe que o controle não volta. Quando o narcisista percebe que o controle emocional não volta, algo se rompe de forma silenciosa e definitiva. Não há escândalo nem declaração clara, apenas uma consciência tardia que começa a pesar. Ele passa a valorizar, mas não por amor, empatia ou amadurecimento real. Essa valorização nasce do medo, da frustração e da percepção de que perdeu o domínio emocional. Para ela, esse momento costuma gerar confusão e dúvida, porque a mudança aparente ativa antigas feridas ligadas à culpa e à esperança. O narcisismo tenta se reorganizar quando entende que as estratégias anteriores falharam. O narcisista sente um vazio interno difícil de suportar ao perceber que já não controla pensamentos, reações ou decisões. Esse vazio vem acompanhado de insegurança, raiva contida e uma tristeza que ele não admite nem elabora. O narcisismo não lida bem com limites sustentados em silêncio, porque perde a referência de poder. Surge uma exaustão emocional interna que ele tenta esconder com atitudes aparentemente mais suaves. Mas por trás disso existe apenas a tentativa desesperada de recuperar algo que já escapou. Se você estiver sendo manipulada por um narcisista, a ação prática aqui é observar comportamento ao longo do tempo, não palavras nem gestos isolados. Mudanças verdadeiras não surgem apenas quando o controle é perdido. O narcisismo costuma usar a tensão repentina como ferramenta para confundir, especialmente quando percebe que a outra pessoa está se libertando. É nesse ponto que muitas recaídas acontecem, porque a sensação de finalmente ser valorizada conversa diretamente com antigas dores emocionais. Enquanto ela começa a consolidar a própria libertação, ainda lidando com solidão, medo e insegurança, ele enfrenta um sofrimento silencioso que não consegue terceirizar. O narcisista entende, tarde demais, que perdeu acesso ao emocional dela e que o controle não retorna da mesma forma. Essa consciência não gera amor, gera uma percepção amarga de perda e irrelevância. É aqui que o ciclo do narcisismo se fecha, não por transformação real, mas porque o domínio emocional deixou de existir. Se tudo o que foi dito aqui fez sentido para você, escreve nos comentários agora algo simples, como: eu estou pronta para me libertar. Isso é mais do que engajamento. É um compromisso com você mesma. Porque quem viveu uma relação marcada pelo narcisismo sabe o quanto dói perceber tarde demais, o quanto confunde, o quanto cansa emocionalmente. Você não passou por isso porque é fraca, mas porque houve uma fragilidade que foi explorada e que agora precisa ser cuidada com clareza e direção. E é exatamente por isso que você precisa ler o e-book que eu deixei indicado. Não é um conteúdo para curiosos. É um livro virtual feito para quem quer romper o ciclo de verdade, entender o jogo psicológico do narcisista e parar de cair nas mesmas armadilhas emocionais.
Esse material chega direto no seu celular e no seu e-mail, de forma simples, como um livro digital, para você acessar no seu tempo, com calma, sem complicação. Junto com ele, existem 2 conteúdos que complementam tudo isso de forma profunda. Um ajuda você a reconhecer a linguagem do narcisista no dia a dia, e o outro trabalha a reconstrução da autoconfiança e da força emocional que foram sendo desgastadas ao longo do tempo. O link está no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo. É só tocar e acessar. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua comigo. Você não está sozinho ou sozinha nesse processo. Aqui é um espaço de clareza, verdade e reconstrução. Até o próximo vídeo.